Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Em um calorímetro ideal, são colocados 40 gramas de água a 40 graus Celsius e um bloco de gelo de massa 10 gramas a temperatura de menos 20 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico? Dados: calor específico do gelo, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, igual a 80 calorias por grama. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, eu tenho 40 gramas de água a 40 graus Celsius e 10 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Qual que vai ser a temperatura de equilíbrio? Nós sabemos que a temperatura de equilíbrio ela estará entre menos 20 e 40. Pode ser qualquer valor entre menos 20 e 40. Não pode ser o menos 20 e não pode ser o 40, mas qualquer valor. Poderia ser muito próximo aqui do menos 20? Poderia. Vamos supor, eu tenho 1000 kg de gelo a menos 20 graus Celsius e uma gota de água a 40 graus Celsius. Se eu misturar, o equilíbrio vai dar muito próximo aqui do menos 20. Agora, se for o contrário, eu tenho 1000 kg de água líquida a 40 graus Celsius e uma pedrinha de 1 grama de gelo. Aí o equilíbrio daria muito próximo do 40. Beleza, então eu sei que vai variar, né? Vai depender das quantidades, o equilíbrio vai estar mais próximo do menos 20 ou mais próximo do 40. Mas nesse caso, onde vai ser o equilíbrio? Para achar onde que vai ser o equilíbrio, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar essa água, esses 40 gramas de água que está a 40 graus Celsius, eu vou transformar em água a 0 graus Celsius. E esse gelo que está a menos 20 graus Celsius, eu vou transformar também em água líquida a 0 graus Celsius. Feito isto, eu vou ter uma quantidade de calor negativa que veio do processo exotérmico, de baixamento de temperatura aqui, e um valor de uma quantidade de calor positiva, que é o processo endotérmico. Aí eu faço o balanço energético, né? Somo os dois valores. Se der um valor negativo, eu sei que eu vou ter energia para aquecer toda aquela massa. Observe que eu transformei 40 gramas em água a 0 graus Celsius e transformei 10 gramas em água a 0 graus Celsius. A partir de então, eu passo a ter um sistema com 50 gramas de água a 0 graus Celsius. Se tiver sobrado uma quantidade negativa de energia, eu sei que essa energia vai ser usada para aquecer o sistema. E se sobrar um valor negativo, um valor positivo de energia, eu sei que o sistema vai absorver aquela energia. Então, nessa primeira etapa, eu vou transformar gelo, que está a menos 20 graus Celsius, em água líquida a 0 graus Celsius. Depois, eu vou transformar água líquida, que está a 40 graus Celsius, em água líquida a 0 graus Celsius. Ou seja, no final, eu vou ter só água a 0 graus Celsius. Eu vou ter 10 gramas de água líquida a 0 graus Celsius, mais 40 gramas de água líquida a 0 graus Celsius. Então tá. Esse processo aqui, esse processo de aquecimento do gelo e depois derretimento do gelo, é um processo endotérmico. Vai acontecer com absorção de energia. Então, eu vou fazer os cálculos e vou jogando os valores aqui no gráfico aqui. Vou chamar de Q1
essa primeira etapa aqui e Q2 essa outra etapa aqui. Então vamos calcular o Q1. Q1 é uma quantidade de calor sensível. Por que é calor sensível? Porque ocorre com variação de temperatura. Qual que é a massa? 10 gramas. Qual que é o calor específico do gelo? 0,5 caloria por grama vezes graus Celsius. Variação de temperatura vai sair do menos 20 até o zero. Então vai variar 20 graus Celsius. Vou cortar graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. Eu vou 10 vezes meio, 5 vezes 20, 100. Então a quantidade de calor vai ser 100 cal. O gelo, 10 gramas de gelo, tem que absorver 100 calorias de energia para transformar em gelo a 0 graus Celsius. Então, vou colocar aqui, ó, 100, absorção. Então, energia positiva aqui. 100, só que aqui tem quilo. Então, vai dar 0,1 quilocal. Para passar para quilocal, é só dividir por 1000, né? Então, 0,1 quilocal. Beleza. Quanto que estava a temperatura? Menos 20, né? Então, vamos colocar um menos 20 aqui. Vamos colocar a reta aqui agora, aqui, né? Então, nós vamos colocar a reta aqui. Ó. Aqui está o gráfico, né? Dessa primeira etapa aqui, do Q1. Agora, eu vou calcular o Q2. O que seria o Q2? A quantidade de calor que eu vou precisar de fornecer ao gelo, que está a 0 graus Celsius, para ele transformar em água líquida a 0 graus Celsius. Então, vou fazer aqui, Q2. Vamos lá, né? Agora, é calor latente, porque não haverá mudança de temperatura. Haverá apenas mudança de estado físico. A massa é quanto? 10 gramas. Eu estou transformando 10 gramas de gelo em água líquida. O calor latente de fusão do gelo é 80 caloria por grama. Eu vou cortar grama com grama. Então vai dar 800 calorias. 800 calorias passando para quilocal vai dar 0,8 quilocal. 0,8 quilocal. Então, já tem 0,1. Com mais 0,8 vai para 0,9. 0,9. Beleza. Então, eu forneci 0,8 de energia, estava no 0,1. Aí, com mais 0,8 vai até o 0,9. Então, eu tenho esse patamar aqui, porque enquanto eu forneci essa energia, a temperatura se manteve a 0 graus Celsius. Aqui eu tenho o aquecimento do gelo e aqui eu tenho o derretimento do gelo. Beleza. Agora eu vou calcular a quantidade de calor que a água que está a 40 graus Celsius, né? 40 gramas de água que está a 40 graus Celsius, quanto de energia que ela vai fornecer, que ela consegue fornecer por um processo exotérmico para se transformar em água líquida a 0 graus Celsius. Então vamos lá. Haverá um abaixamento de temperatura aqui. Então é calor sensível. Então a gente usa o que macete, né? Qual que é a massa de água? 40 gramas.
Qual que é o calor específico da água? O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. A variação de temperatura, observa, estava 40 e foi para zero. Então, vai dar menos 40. Não é isso? Menos 40 graus Celsius. O aluno que tiver em dúvida, faz um cantinho aqui, ó. Faz assim, variação de temperatura. É temperatura final menos temperatura inicial. Qual que é a temperatura final? Final é 0, temperatura inicial 40. Então, a variação de temperatura vai dar menos 40 graus Celsius. É o que nós colocamos aqui. Cortar graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. 40 vezes 40 é 1.600. No caso, negativo, né? Porque aqui está negativo. 1.600 calorias. Então, a água que está a menos 40 graus Celsius, a 40 graus Celsius, ela tem de fornecer 1.600 calorias para chegar a 0 graus Celsius. 1.600 calorias é igual a 1,6 kcal. Então vamos jogar isso aqui no gráfico aqui. Olha aqui, aqui ó, a quantidade de calor negativa aqui, né? Então vamos colocar ela aqui, ó. 1,6. Com isso, a temperatura estava quanto? Estava a 40. Vamos colocar 40 aqui. 40 graus Celsius positivo. Então, vamos colocar o gráfico aqui agora. Aqui. Então, olha aqui. Para o gelo sair do menos 20 e se transformar em água líquida a 0 graus Celsius, ele precisa de absorver 900 calorias, ou seja, 0,9 kcal. E a água, para sair do 40 graus positivo, né? 40 gramas de água, sair do 40 graus positivo e chegar a 0 grau, ela teria que liberar 1.600 calorias. Então, lógico que a gente vai ter um saldo negativo. Né? Essa água consegue liberar mais energia do que o gelo precisa absorver. Então vai sobrar energia ali no sistema ali. A gente vai fazer o balanço energético agora. Então, na primeira etapa, o que nós fizemos? Eu aumentei a temperatura do gelo, que estava a menos 20 graus Celsius. Depois transformei esse gelo em água líquida a 0 graus Celsius. Também peguei a água que estava a 40 graus Celsius e diminuí a temperatura até 0 graus Celsius. Então, nós tivemos um processo endotérmico e um processo exotérmico, respectivamente. Então, nessa segunda etapa, nós vamos fazer o balanço energético. Lembrando o seguinte, o sistema, né, ele está isolado, então há troca de calor apenas entre o gelo e a água. Se há troca de calor só entre os dois, a soma da quantidade de calor tem que dar zero. No final das contas tem que dar zero. E na hora que eu somar o sistema, fazer o balanço energético aqui do que eu fiz até agora, se sobrar uma energia negativa, aí significa que o processo exotérmico foi maior. Ou seja, até aqui, né, até onde que nós fizemos, né, o que nós fizemos? Transformamos tudo em água a 0 graus Celsius. Então, significa que para transformar tudo em água a 0 graus Celsius, libera mais energia do que absorve. Aí aquela energia que está sobrando vai ser usada para aquecer a água líquida, que está a 0 graus Celsius. E se der positivo, o que vai acontecer? Significa que o processo endotérmico foi maior. Né? Então, eu vou precisar de fornecer mais energia. Né? O processo endotérmico foi maior, então vou precisar de fornecer mais energia. Então,
a temperatura dos 50 gramas de água, né, teria de abaixar. Mas eu estou, no caso que eu tenho água líquida a 0 graus Celsius. Então, na hora que eu tirar a energia, né, o sistema vai o quê? Começar a sofrer a solidificação. Aí essa solidificação pode ser total ou parcial, vai depender do saldo energético. Tá? Se o saldo energético for muito grande, o que acontece? Aí os 50 gramas de água pode começar a atingir valores negativos, aproximando do 20 graus Celsius. Para o saldo energético, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar de Q, vai ser o saldo energético. O que vai ser esse saldo energético? Vai ser a quantidade de calor do processo endotérmico mais a quantidade de calor do processo exotérmico. Então, a quantidade de calor vai ser o processo endotérmico. O processo endotérmico seria o quê? O processo endotérmico seria esse aqui, ó, o aquecimento do gelo e o derretimento do gelo. E para isso foi necessário 900 calorias, né? 0,9. Então, o processo endotérmico, 900 calorias. 900 cal. Mais a energia do processo exotérmico. O processo exotérmico é esse aqui, ó. Seria a água saindo do 40 e chegando no zero, né? Ele ocorreu com liberação de 1.600 calorias. Então, mais 1.600 calorias. Então, fazendo essa conta, né, vai dar 900 calorias, mais com menos dá menos, 1.600 cal. Beleza. Então, o balanço energético, sinais trocados, subtrai dá o sinal do maior. Então, vai dar 700 calorias. Então, deu um valor negativo para o processo. Então, aqui, ó, se der um valor negativo, é porque o sistema até aqui, né, na hora que a gente colocou tudo a 0 graus Celsius, né, a água líquida a 0 graus Celsius, o sistema liberou mais energia do que absorveu. E essa energia em excesso, qual é a energia em excesso? No caso aqui, esse 1.700 aqui, ó, irá aquecer os 50 gramas de água, até que agora está a 0 graus Celsius. Então, eu vou utilizar esses 700 aqui para aquecer. Então, vamos lá. Quanto de energia? 700 aqui. Só que agora, pensa aqui um negócio aqui. Aqui é negativo, porque é o saldo energético. Só que esse saldo energético agora vai ser usado para aquecer, né? Então, vou colocar ele aqui como se fosse um processo endotérmico. Porque, imagina, nós trouxemos tudo a 0 graus Celsius. Agora, esse 0 graus Celsius vai absorver esses 700. Então, aqui, ó, absorção de energia. Então, aqui é positivo. Mas que tanto de água? 50 gramas, né? Que é o total. Beleza? Aqui, ó, 50 gramas, que é 10 gramas mais 40 gramas. Né? Vezes o calor específico da água, que é 1 caloria grama por grama graus Celsius. A variação de temperatura. A água, né, os 50 gramas de água, até aqui que nós temos, estava a 0 graus Celsius. E ele vai subir até quando? Até não sei quanto, né? Então, eu vou colocar assim, ΔT. ΔT. Aí eu vou achar o ΔT e depois eu substituo, eu vou achar a temperatura de equilíbrio. Vou cortar essa caloria com essa caloria. Essa grama com essa grama. E vou passar esse grau Celsius multiplicando. Então, aqui, ó, o grau Celsius está aqui. Eu vou passar ele multiplicando aqui, ó.
Então vai ficar o quê? 700 vezes graus Celsius é igual a 50 delta T. Então, o que nós temos agora? 700 graus Celsius dividido por 50. Corta, corta. Então, nós temos que 14 graus Celsius. Então, aqui é a variação de temperatura. Só que eu não quero a variação de temperatura, eu quero a temperatura final do sistema. Então, vou jogar aqui na fórmulazinha aqui. Ó. O que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura foi quanto? 14 graus Celsius. A temperatura final é o que eu estou procurando, é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial desse sistema que eu estou trabalhando, que é 0 graus Celsius. Então, trabalhando aqui, eu tenho que a temperatura final do sistema, os 50 gramas de água, vai estar a 14 graus Celsius, resposta final do exercício. Aí o aluno fala, não, mas que complicado, hein? A água tem de ir lá no zero, depois voltar, né? Não é assim que acontece. Observa aqui, ó. Então, observa aqui, ó. Na realidade, o processo não ocorre exatamente da maneira descrita acima. Então, na realidade, não ocorre dessa mesma maneira que a gente fez aqui. O que ocorre é uma transferência de energia do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, e com isso a temperatura do corpo mais quente, entre aspas, né, começa a diminuir, passando pela solidificação, se for o caso. E a temperatura do corpo mais frio começa a aumentar, passando pela fusão, se for o caso. Mas tudo ocorre simultaneamente. Então, não tem disto, né, de igual eu fiz, eu coloquei todo o sistema no mesmo estado físico e na mesma temperatura para poder trabalhar. Né? É um modo que a gente utiliza para poder chegar no resultado que a natureza já faz de forma direta. Né? Um vai abaixando a temperatura, o outro vai aumentando a temperatura e, se precisar, vai derretendo, o outro vai fornecendo energia e tudo até atingir o equilíbrio de uma vez. Né? Lógico, a natureza ela é perfeita. Né? A gente que tem de arrumar, né, maneiras de descrever o que acontece na natureza. E isso aqui é uma maneira que eu arrumei para chegar no resultado, né, que a natureza já faz de forma direta. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.